obrigado, professor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus por estarmos todos aqui, mais um dia, estamos aqui juntos, com saúde, e quero pedir a Ele que abençoe a minha apresentação, que eu possa ser simples, objetivo e ter clareza naquilo que eu estudei, que eu quero falar para os senhores aqui presentes, né, e para quem está ouvindo a gente virtualmente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o professor Sabatini, onde tivemos uma convivência intensa no ano de 2025, na realização do nosso trabalho. É o que eu falo, a sua busca pela excelência, de ter um trabalho que a gente possa tentar publicá-lo em entidades com credibilidade, a gente conseguiu fazer, acreditamos que foi um trabalho muito bem feito, né? Agradecer aqui a presença do Tenente Coronel Prampeiro de Assis, da Tenente Coronel Flávia, ambos oficiais dentistas da reserva, que serviram aqui na nossa corporação por mais de 30 anos, estão aqui presentes. Agradecer a presença da Capitão Priscila, que é dentista aqui do 9º, que veio nos prestigiar, e também agradecer a presença da Cabo Brit, que é a nossa magnífica auxiliar aqui do 9º. A gente não fica sem ela aqui no batalhão, né? Eu espero aposentar primeiro que ela, viu, professor? E quero agradecer a presença da doutora Silvia, uma pessoa que eu aprendi demais. Ela me abriu o caminho do conhecimento, da tecnologia, da inteligência artificial. Então, minha eterna gratidão e também para a doutora Silvia. Bom, então vamos iniciar aqui a nossa apresentação. Eu quero ser bem objetivo, simples, só que tem partes da apresentação que é muito técnica. Eu vou tentar explicar para quem não leu o nosso trabalho, nossa dissertação, eu vou tentar explicar de uma maneira assim didática, vou tentar, tá bom, Brit e Priscila? O tema da nossa apresentação está aí, né? Então a gente desenvolveu e avaliamos as teleconsultas odontológicas por videoconferência apoiadas por um prontuário eletrônico de paciente. Esses são os tópicos da nossa apresentação, né? A gente vai fazer uma breve introdução, uma revisão bibliográfica, material e métodos, falar um pouquinho da teleconsulta, do prontuário eletrônico, dos resultados do nosso trabalho, a discussão e os próximos passos para quem quiser aí se empreitar nesse tema, né? Algumas dicas aí, que vai ser muito interessante. Eu queria começar falando, o nosso trabalho foi feito baseado em duas grandes ferramentas, ou posso dizer, dois grandes pilares, que é a teleodontologia ou a teleconsulta odontológica por videoconferência e o prontuário eletrônico de paciente. Então, nosso trabalho é focado em cima desses dois temas, né? A gente vai falar um pouquinho de cada um, mas eu só queria fazer uma pequena abordagem para a gente começar a pensar sobre a teleodontologia. Todos já sabem o que é uma teleconsulta odontológica, profissional de um lado, paciente do outro, em cidades distintas, né, mediado por tecnologias da informação, por dispositivos, onde a gente faz essa comunicação, essa consulta. Aí eu pergunto, por que a odontologia, os dentistas, têm uma aderência muito pouca para fazer uma teleconsulta, né? A gente comparando com a parte médica está anos-luz à frente dos dentistas. Eu estava pensando nisso essa noite, porque, assim, dá para a gente imaginar o porquê que os médicos conseguem fazer uma telemedicina. Porque eles não são, basicamente, intervencionistas, que nem a odontologia. A odontologia você precisa tratar, você precisa estar ali presente para resolver o problema. Só que isso está embutido na cabeça dos dentistas.
Só que a gente vê, quem estudou o tema, que vai muito além de você só colocar a mão na boca do paciente. A gente pode fazer muitas coisas por teleodontologia, por teleconsultas, que pode resolver o problema do paciente, evitando deslocamentos do paciente, do dentista, né? E a gente pode resolver, dar uma orientação, dar um aconselhamento, acompanhar casos clínicos, casos cirúrgicos, casos ortodônticos, a gente pode fazer tudo por teleconsulta. E, em especial, no nosso trabalho, a gente especificamente realizou as teleconsultas nas inspeções anuais dos policiais militares, que são obrigatórias. Então, a gente viu perfeitamente que dá para fazer, dá para a gente aderir, dá para a instituição Polícia Militar aderir a esse sistema que a gente está propondo. E uma outra ferramenta importantíssima que a Polícia Militar, Coronel Prampeiro, já está em trânsito, já implementou, aliás, os prontuários eletrônicos de paciente. Não é esse que a gente utilizou no trabalho, mas a gente está em fase de transição. E aquilo que eu falei, os médicos já estão fazendo e nós dentistas ainda estamos engatinhando ainda nessa fase que a gente não está conseguindo realizar. Não sei por que, a gente vai conseguir. Mas duas grandes coisas do prontuário eletrônico que a gente percebe, uma que todos os registros acaba o papel, né? A gente não vai anotar mais nada, aquela ficha clínica, aquele envelope que fica naquela sala de arquivos, que lá não vai existir mais. É tudo num prontuário, onde para ter acesso você tem que ter um login, tem que ter uma senha. Então ele é muito seguro e os prontuários eletrônicos de confiança, ele tem toda a segurança possível. Então imagina aquela sala de arquivo que tem aqui no nono batalhão, isso aqui não vai ser mais utilizado, não é, Cabo Brite? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho de cada um, fazer aqui uma introdução. A teleodontologia é uma sub-área da telesaúde que utiliza a tecnologia da informação e comunicação para serviços odontológicos à distância. No contexto da Polícia Militar, como que ela se justifica? Aqui na Polícia, existe o afastamento dos oficiais dentistas, férias, afastamento por motivos de saúde, aposentadoria. Então, naquela unidade que existe apenas um dentista, ela fica sem o profissional durante uma boa parte do tempo, né? Isso faz com que os policiais tenham que viajar para outras unidades à procura do dentista para fazer a regularização da sua inspeção anual, uma regularização de atestado. Então, esse seria o contexto da gente utilizar a teleconsulta dentro da Polícia Militar. Uso de videoconferência para inspeções anuais e orientações em saúde bucal. Então, como a gente tem duas grandes ferramentas, na ausência delas, nós temos dois grandes problemas, né? Na questão de adoção tecnológica, a gente já comentou. Temos uma baixa utilização da teleodontologia em instituições fora de grandes centros de pesquisa, né? Sempre com ênfase em papel. Então, existem grandes instituições de saúde que já usam teleodontologia com prontuário eletrônico, mas a maior parte ainda não está fazendo uso dessa ferramenta. Em relação à documentação clínica, a ausência do prontuário eletrônico, ela gera fragmentação de dados, dificuldade de monitoramento contínuo, ineficiência administrativa e riscos de erros clínicos, né? Então, uma situação que a gente vê muito aqui é o policial que ele é transferido de uma unidade para outra, geralmente ele leva a ficha, o envelopinho da ficha clínica dele para outra unidade, muitas vezes esse envelope não chega, a gente tem que fazer uma outra ficha, fazer outra anamnese, então as informações vão se perdendo no meio do caminho, né? Isso não acontece com um prontuário eletrônico que fica
tudo gravado e qualquer profissional ter acesso a essas informações. O objetivo do nosso trabalho, o objetivo geral foi desenvolver uma metodologia para a realização da teleconsulta e avaliar a eficácia, a qualidade e a satisfação dos pacientes. E como objetivo específico, a gente se prontificou a determinar um protocolo estável e robusto para a realização dessas teleconsultas, avaliar o impacto do POEP, POEP é Prontuário Odontológico Eletrônico do Paciente, no registro das condições clínicas, né, um odontograma, dor, trauma, etc., com todas as informações possíveis para registrar no POEP, investigar a satisfação dos pacientes e profissionais quanto à utilização da teleconsulta apoiada por uso de um POEP. As justificativas do nosso trabalho, né, em questão de acessibilidade, reduzir barreiras para policiais em áreas remotas que não têm dentistas ou os dentistas estão em afastamento, né, então esse acesso, fazendo uma teleconsulta, evitando o deslocamento tanto do paciente quanto do profissional, é uma boa justificativa para a realização desse protocolo. Eficiência e economia, otimização de recursos, diminuição de risco de acidentes nas estradas e deslocamentos operacionais. Outra justificativa, infraestrutura digital. Essa implementação desse protocolo nosso, que nós desenvolvemos, tem um custo muito baixo. Por quê? Porque todos os batalhões já existem um computador, existe internet. Única coisa que as UIs, esses batalhões teriam que adquirir seria uma câmera intraoral, que não existe teleconsulta sem o exame odontológico, uma câmera intraoral com uma auxiliar treinada. Esse é o principal foco que a gente vai falar um pouquinho para frente. E também, outra justificativa é a gente ter uma plataforma para disseminar informações de hábitos saudáveis para os pacientes, de prevenção de doenças e etc. Nós formulamos no nosso trabalho algumas hipóteses, né? A teleconsulta odontológica, com apoio do prontuário eletrônico, ela pode trazer melhoria na qualidade do atendimento pelo registro detalhado no POEP? Essa é uma hipótese. Esse protocolo pode aumentar a eficiência e a rapidez do atendimento pela redução de deslocamentos? Outra hipótese. Nós poderemos ter uma documentação clínica aprimorada e sem lacunas, né? Usar o que o PEP nos fornece, anamnese, imagens, tudo, uma infinidade de coisas que a gente pode colocar na ficha do paciente. E uma outra hipótese, esse protocolo nosso que estamos propondo vai ter uma alta satisfação dos pacientes pela utilização das teleconsultas com o uso de câmeras intraorais apoiadas pelo POEP. Eu já posso adiantar que todas essas hipóteses foram comprovadas ao final do nosso trabalho, né? Algumas parcialmente, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Bom, fazendo uma revisão bibliográfica, a teleodontologia, ela foi falada por um professor no final do século XX, né? Começava-se a falar em teleodontologia, mas ela foi inteiramente difundida na pandemia. Então, na pandemia foi onde as instituições começaram a usar a teleodontologia. E quais as modalidades de teleodontologia? Ela pode ser sincrônica, onde é feita em tempo real a comunicação, né? Dentista-paciente, e ela pode ser também feita de forma assincrônica, ou seja, você faz a comunicação não em tempo real. Você pode enviar questionários, enviar fotos, tudo paralelamente, não é feito ao mesmo tempo. Áreas de aplicação da teleodontologia, todas as áreas possíveis da odontologia, ela pode ser aplicada, né? Todas as áreas.
Equivalência de atendimento presencial remoto. Nós tivemos um estudo em 2019 de Cardoso, podemos falar que é o estudo da Tenente Coronel Flávia, que está aqui presente, onde ela verificou e confirmou que ela pegou 20 pacientes, realizou uma teleconsulta, onde ela realizou inspeções anuais por teleconsulta e anotou os dados. Depois ela pegou esses mesmos 20 pacientes e fez uma consulta presencial, anotando os mesmos, tudo que ela viu presencial e tudo que ela viu por teleconsulta. Ao final, após, acho que 2 semanas no trabalho dela, ela verificou que é praticamente igual o que ela viu por teleconsulta e o que ela viu presencialmente. Tá? Eu já adianto alguma coisa que, por teleconsulta, a gente vê as imagens dos dentes muito maiores. Então, uma imagem que você parece que você vê mais, você acha mais coisa por tele do que presencialmente. Essa é a verdade. E a evolução tecnológica das teleconsultas, né? Assim, o que ajuda a ser realizado. Nós tivemos nesse tempo a evolução da radiologia digital. Hoje nós temos a inteligência artificial. E tem um termo aqui, Quantified Self, que são sistemas totalmente integrados de saúde, né? Temos o sistema 3D, no caso de prótese, o sistema CAD/CAM, onde é feito o escaneamento digital. Então, todas essas evoluções podem ser trazidas tudo para o nosso prontuário eletrônico. E aqui eu vou falando um pouquinho do prontuário eletrônico do paciente, a definição é um tipo de registro eletrônico de saúde, com um sistema de entrada, armazenamento, processamento e comunicação especializado para odontologia. Nós tivemos a evolução também dos prontuários odontológicos eletrônicos, onde ele inicialmente quando ele existia, era simplesmente para um foco administrativo. Hoje nós temos plataformas integradas com foco centrado no paciente, onde você armazena informações, vai formar um diagnóstico, tomada de decisão, vai gerenciar, ter uma gestão de saúde toda da população assistida. Os benefícios já comentamos, né? Ele tem uma melhor clareza, padronização de informações, possibilita o acompanhamento contínuo do paciente, reduz erros assistenciais e tem uma maior integração entre os profissionais. Os prontuários eletrônicos hoje eles são seguros e têm que estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, aliás, e ele existe também padrões de interoperabilidade, não vou falar aquelas siglas. Bom, o nosso trabalho, qual foi a metodologia que nós usamos? Nós usamos métodos mistos de análise, métodos quantitativos e qualitativos. Quantitativo, nós elaboramos um formulário com notas de 0 a 5. Nota 0, não se aplica. Nota 1, muito insatisfeito. Nota 2, satisfeito. Nota 3, não, peraí. 0, não. A Coronel Flávia agora me desconcentrou. Nota 0, não se aplica. Nota 1, muito insatisfeito. Nota 2, insatisfeito. Nota 3, satisfeito. E assim sucessivamente, muito satisfeito. Então, vamos lá. E os métodos qualitativos foram as opiniões que os pacientes escreveram no nosso formulário. Tá? Uma população de 40 policiais militares, foi a nossa amostra, da cidade de Lins, atendidos remotamente por Marília, né? Uma distância de 73 quilômetros. Critérios de inclusão, PMs da ativa, inspeção anual obrigatória, e eles assinavam um termo de consentimento livre e esclarecido, que é uma obrigação hoje até por regulamentação.
E os critérios de exclusão do nosso trabalho, inativos e civis, não fizeram parte do trabalho. A ferramenta que nós usamos foi a plataforma Medicina Direta, né, uma excelente plataforma, que é um sistema de gestão de clínicas e consultórios com teleconsultas. O modelo dessa plataforma é o modelo SaaS. Isso quer dizer o quê? Que a plataforma não é instalada no nosso computador, ela fica na nuvem, 24 horas por saúde, né? O que quer dizer isso? Existem milhares de prontuários eletrônicos hoje, né? Existem centenas deles. E os prontuários que têm maior credibilidade é que tem essa certificação dada pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Então, a sociedade, existem requisitos que essas plataformas têm que obedecer para que ela obtenha o certificado. Então, a gente vê que muitos prontuários eletrônicos não são certificados pela SPIS. Os prontuários eletrônicos com certificação são prontuários mais confiáveis, mais seguros, que têm a estrutura, conteúdo, funcionalidade, assim, testados pelos consultores dessa sociedade. Então, são prontuários com uma maior credibilidade, tá? E os recursos que a gente utilizou mais nesse prontuário foi o odontograma, a agenda integrada e módulo de teleconsultas. Vamos lá. A gente, inicialmente, eu não vou falar, a gente vai ter que correr um pouquinho. No primeiro momento, requer um treinamento muito grande para a gente começar a usar o prontuário eletrônico. A gente está vendo agora aqui com o MV na Polícia Militar, como é difícil, né, Cabo Brite? Como é difícil a gente achar o jeito do prontuário eletrônico. Esse prontuário eletrônico ensino direto, eu fiquei um mês estudando, analisando, configurando. Eu tive que configurar a anamnese, configurar todos os procedimentos odontológicos, restauração resina, restauração à mágoa. Eu fiz toda a configuração dele. Eu deixei configurado receitas de exames, medicamentos. Então, nós tivemos um trabalho bem grande sobre isso. E treinamos tudo isso, examinamos detalhadamente os requisitos desse prontuário de acordo com a Sociedade Brasileira de Informática. E uma coisa legal que assim, que vai sair desse trabalho são novos requisitos odontológicos para os prontuários eletrônicos. Então, não existe, Coronel Pranteiro, em nenhuma plataforma de prontuário, requisitos odontológicos. Existem os requisitos médicos que eles obedecem, mas odontológico fica tudo meio perdido. Então, a gente conseguiu nesse trabalho, viu o que é bom, o que não é bom, e a gente propôs nove novos requisitos para que essa sociedade incorpore isso e que ofereça isso para as empresas que queiram ter essa certificação também odontológica, para que tenha um padrão bom. O odontograma, a parte odontológica do Medicina Direta foi muito bom, eu gostei bastante, embora a gente viu algumas coisas que podem ser melhoradas, que estão no trabalho, e foi sugerido já pela empresa, para eles melhorarem esses aspectos, tá? Então, vamos lá. Como que a gente fez, então? A gente fazia em primeiro lugar, o cadastro do paciente no prontuário, quais as informações obrigatórias, data de nascimento, e-mail, telefone celular e nome, óbvio, né? Essas três informações importantíssimas. Por quê? Porque o prontuário, ele emite automaticamente envio de agendamento, envio de receitas, ele envia por e-mail e envia por SMS para o paciente. Então, a partir do momento que você faz o agendamento, e lá você já coloca para enviar automaticamente, ele já envia todas as informações para o paciente. Você não precisa mandar, tá? Então, a gente fazia o cadastro, fazia o agendamento online, o paciente chegava na recepção no dia marcado, ele confirmava o agendamento, se ele poderia ou não, né?
E chegando na recepção, a nossa secretária, no caso a Cláudia, lá do 44, recepcionava o paciente, levava até a cadeira. E o detalhe que eu falei, a Claudinha, ela foi, ela e o Merle, o outro secretário lá, o outro auxiliar de Lins. Eles treinaram bastante, no começo tiveram bastante dificuldade, a Cabo Brite participou também no começo. Não é fácil manusear a câmera, não é fácil, mas a gente percebeu assim que no começo uma dificuldade, demorava mais o exame intraoral. Mas com o tempo eles ficaram tão bons, mas tão bons, e a gente fazia um protocolo, né? Vamos supor, eu na hora do primeiro fazia a anamnese do paciente, sentado na cadeira, do jeito que vocês estão vendo aí, ó, com equipamentos, computador, câmera, tudo no jeitinho, e prontuário eletrônico pronto. E após a anamnese, a gente fazia o exame intraoral com a câmera intraoral. Então, era o momento assim que os pacientes mais gostavam de ver a imagem deles, porque aparecia ali onde vocês estão vendo, ó, o computador, o notebook em cima da mesa auxiliar. Então, eles viam a imagem dos dentes, tártaro, outras coisas que você mostrava em um modo ampliado para eles. Tá? A câmera que nós usamos foi essa daqui, comprada no Mercado Livre, que eu lembro, eu paguei R$ 850. Então, é uma aquisição, assim, para começar a realizar a teleodontologia muito barata. Uma câmerazinha excelente, ela tem LED, ela tem alto foco, você afasta do dente e aproxima, você obtém o foco. É de alta resolução, a conexão dela é via USB, tem os botões de controle, e de fácil manuseio. Eu coloquei uma observação aqui a Skycam. Skycam hoje é uma câmera mais cara que existe no mercado odontológico. Os senhores aqui devem saber. Eu fiz um teste com ela. Eu não gostei por quê? Porque ela tem um foco manual na mão para aproximar. Ela é muito boa. Então, assim, o que eu detectei é que ela não funcionou, porque eu precisava. Às vezes você tem que afastar a bochecha, só que ao mesmo tempo você tem que dar o foco. Então não dava certo, não deu certo. Eu não gostei muito, não. Tá? Mas é uma boa câmera. Tá aqui a Claudinha fazendo o exame intraoral com a nossa câmera. E eu do outro lado, tá na frente a imagem, né? Na minha mesa aqui do nono, olhando todas as observações detectadas. Nesse momento de marcar as observações, eu não anotava direto no prontuário eletrônico, eu anotava num caderno com o nome do paciente todas as observações. Após o final da consulta, eu ia no prontuário eletrônico e jogava todas as observações, jogava no prontuário eletrônico. Por quê? Porque demora um pouco. Você marcar dente por dente no odontograma é demorado. É demorado, precisa de tempo e paciência. Bom, quanto tempo, Coronel Flávia? Só para eu me posicionar aqui. 28. 28 minutos, já deu? Eu vou ter que correr então, gente. Os prontuários eletrônicos, eles seguem uma linguagem, padrões semânticos, né? Então, eles têm a linguagem própria deles, utiliza o CID-10, e a partir de janeiro de 2011, do ano que vem, de 27, já serão obrigatório o uso do CID-11, porque então as plataformas vão ter que se virar para incorporar o CID-11, vai mudar. Aqui nós temos outras codificações de procedimentos utilizadas, o TUS, o SIGTAP, que é usada no SUS, são padrões de códigos de procedimentos. Vou passar um pouquinho. Uma coisa interessante usada no prontuário eletrônico é uma metodologia chamada SOAP. O que é o SOAP? É uma metodologia padronizada
que todos os prontuários que têm a certificação da sociedade utilizam, é obrigado a utilização. Então, para a gente que está fazendo o exame do paciente, ele fica bem dividido, fica muito bem organizado. Então, o S do SWAP é o subjetivo, é a anamnese que a gente faz no paciente, é aquilo que o paciente nos relata, né? O O de objetivo é a nossa inspeção visual, que a gente faz nos pacientes. O A seria a avaliação, é a hipótese diagnóstica, aquilo que a gente viu, aquilo que a gente acha que tem na boca do paciente. E o P do SWAP é o plano, é o nosso plano de tratamento, as orientações que faremos para o paciente, os encaminhamentos, pedido de exames, prescrições, etc. Bom, quais foram os resultados que obtivemos, então, do nosso trabalho? Nós fizemos aqui um slide muito legal, a caracterização da amostra. Dos 40 pacientes, nós tivemos a idade média dos 40 pacientes de 42, quase 43 anos, a idade média. Algumas informações que a gente achou legal colocar. A idade média desses 40 pacientes. O perfil, 72% sexo masculino. Hierarquia, predomínio de cabos, 50% da amostra, 50% eram cabos e 15% sargentos. E essa amostra representa basicamente 20% do efetivo de Lins, que está em torno de 200 policiais, né? Nós tivemos uma prevalência de quase 11 observações por paciente. É interessante, essas observações que a gente encontrou, geralmente, molares superiores e inferiores concentraram 98% das intervenções. Então, se a gente for analisar por que a maioria nos molares, né, a gente pensa que os molares são, os dentes estão mais no fundo da cavidade, mais difíceis de serem higienizados, né, e são os dentes com maior poder de mastigação. Então, ali tem mais chance de a gente fazer uma restauração desses dentes. Uma alta variação entre indivíduos, teve indivíduo que nós observamos apenas dois eventos, e teve indivíduo com 22 eventos, entre restaurações e outras coisas, prótese e coisas mais. Uma incidência baixa de cárie. Olha como foi baixa a incidência de cárie nesses 40 pacientes, 3,22%. Restaurações, obviamente, predomínio de resina, olha, quase 70%, e amálgama ainda nós observamos amálgama feitos já de muitos anos atrás, né? E outras observações, coroas e barras de contenção inferior. Tá aqui, eu vou mostrar para vocês, vou passar rapidamente algumas capturas de tela do nosso prontuário. Essa é a tela principal, onde você coloca usuário e senha, né? A tela de entrada do nosso prontuário. Essa é a tela de agendamento da teleconsulta, onde a gente coloca aí enviar e-mail, confirmação automática, enviar SMS. Uma vez você agendado o paciente, ele já passa para essa tela, que o paciente já está confirmada a presença dele. Essa é uma tela de cadastro dos pacientes, uma tela para iniciar um novo atendimento, fizemos isso em todos os pacientes. Esse é um paciente fictício, que nós inventamos aqui para mostrar para vocês. Uma tela de cadastro do paciente. Para quem não conhece, esse sou eu, Capitão Raul. É onde dava o início da teleconsultas, né? A gente dava o ok, iniciar atendimento. Essa é uma tela de evolução. Todo atendimento que a gente fazia, a gente ia na evolução do paciente, anotava tudo que nós detectamos, inspeção odontológica apto, inapto, foi solicitado exames, foi feito receita de medicamentos. Então, tudo a gente fazia, né, nessa tela, tá? Essa é a tela de anamnese, com algumas perguntas que a gente fazia para os pacientes.
A plataforma, ela nos dá uma lista de problemas de saúde, então, todo problema de saúde que a gente detectava na anamnese, você lançava no, nessa ficha, nessa parte da ficha do paciente. Então, quando você abre o prontuário, está tudo anotado que ele tem os diversos problemas de saúde. E o prontuário ele é muito voltado para o problema do paciente. Então, ele é bem específico quando fala que tem uma doença, que condição, que risco, quais os sintomas. Então, é bem assim, bem amplo mesmo, bem específico. Ele tem também registro de alergias e intolerâncias. Se você, o paciente tem uma alergia à amoxicilina, por exemplo, você já anota, você cadastra, e toda vez que você abre o prontuário, ele já fala para você que, olha, ele é alérgico à amoxicilina, né? Então, você tem esse cuidado. Medicamentos em uso, você cadastra tudo certinho que aparece também, o registro desses medicamentos, escala de dor, que tipo de dor, com que severidade, localização. Essa parte do odontograma eu queria mostrar para vocês importante, a parte do odontograma do paciente. Essa condição vermelha é a condição observada que a gente anotava dente por dente e já saía, conforme eu havia falado inicialmente, cadastrado, eu cadastrei todos os procedimentos, então já saía tudo aí definido que a gente observou. Então, é um odontograma bem legal. O prontuário permite que a gente anexe os exames, as imagens, qualquer tipo de exame você pode anexar no prontuário. Você pode emitir receitas, solicitação de exames, fica tudo cadastrado e tudo é enviado por e-mail e SMS para o paciente. E ao final de todo esse atendimento, nós fazíamos a evolução, né? Do jeito que está anotado aí nessa parte. E no final, a gente encerrava o atendimento, assinava eletronicamente. Nesse caso, a assinatura não era GovBR, tinha que ser uma assinatura com padrão ICP Brasil, né? Então, uma assinatura que você tem que fazer e pagar a parte. Mas ficava tudo anotado, realizado o exame dele, tudo fechado, assinado, tudo guardadinho no prontuário. Eu queria falar rapidamente isso aqui, uma teleinterconsultas é aquela consulta entre o profissional e outro profissional para discutir um caso clínico. Então, a gente detectou duas formas de realizar essa teleinterconsulta. A primeira é a gente cadastrava o profissional no prontuário, mandava um link de atendimento de uma teleconsulta para ele, ele entrava e os profissionais interagiam ao mesmo tempo, tendo acesso aos exames, discutindo o caso do paciente. Uma outra forma também de fazer uma teleinterconsulta foi você enviar para o profissional um login, uma senha provisória, e ele, quando ele pode, ele entra, olha a ficha do paciente, os exames, e aí ele vai lá na evolução e dá o parecer dele. São duas formas distintas de teleinterconsultas. Nós tivemos, vou tentar resumir rápido agora, no nosso trabalho, 35% nós conseguimos resolver os pacientes por teleconsultas, 35% dos casos. Ou seja, fizemos o exame, a inspeção na odontológica, e o paciente não tinha nada para fazer. Então, ali ficou, nós marcamos que foi resolutivo a consulta, não precisou de encaminhamento. 65% dos casos, no caso 26, precisaram ser encaminhados para atendimento presencial. E eu lembro muito bem que desses encaminhamentos, a maior parte era para fazer profilaxias, porque o restante estava mais ou menos em ordem. Vamos passar aqui. A duração, em média, das teleconsultas foram de 23 minutos. Não é o que acontece quando a gente faz uma inspeção anual. O Coronel Prampeiro lembra, nós não demoramos isso para fazer uma inspeção anual. É impossível, porque é um volume muito grande, né?
mas a gente demorou 23, em média, 23 minutos para realizar a teleconsulta do paciente. Aí tem uma avaliação do sistema nosso, que ele tem nível de segurança máximo, ele tem estágio de maturação também, estágio 3, que é o estágio de funcionalidade máximo, né? Falamos aí dos novos requisitos para a odontologia, que a gente conseguiu propor nesse trabalho, para que as empresas utilizem isso e que a sociedade brasileira incorpore isso em seus registros. Vamos lá, avaliação qualitativa das teleconsultas. A gente percebeu o papel importantíssimo do auxiliar, né, no manuseio da câmera intraoral. Identificamos problemas técnicos no começo, onde tivemos problema de cabo, então dava um delay muito grande, dava uma informação atrasada, né. Vamos ver se a gente consegue rodar um pouco mais. Avaliação qualitativa do POEP. Vou passar aqui. Um outro detalhe, os pacientes respondiam um questionário e depois deixavam esse questionário na recepção da UIS. Nós pegávamos esse questionário e passávamos manualmente para o Google Forms, para obter as estatísticas, aí, as notas dadas pelos pacientes, tá? Vamos rodar aqui. A análise de sentimentos também foi muito positiva, né? 21 pacientes escreveram a sua experiência com as teleconsultas. Tivemos 90% de opiniões em texto livre positivas, e os temas de valor identificados dessas opiniões positivas foi a praticidade, a qualidade da imagem intraoral e economia de tempo. E aqui um pequeno exemplo de uma citação de alguns pacientes. Permitiu visualizar com clareza todos os detalhes da minha boca, aquilo que a gente comentou. Proporcionou segurança e confiança. Nós temos na dissertação todas as opiniões lá no final da dissertação impressas. Bom, infraestrutura. Vamos falar aqui, a discussão, chegando no final das conclusões, o sucesso da teleodontologia depende criticamente da internet estável, um bom computador, uma boa câmera intraoral e um auxiliar bem treinado. Tem que ter um treinamento prático, protocolo sistemático, garantiram que nenhuma estrutura fosse perdida. Eu já mudei aqui. Como eu disse inicialmente, as hipóteses foram basicamente todas comprovadas em relação à qualidade, satisfação dos pacientes, a eficiência, os desafios que encontramos, que foram minimizados, né, pelo treinamento, a documentação clínica foi comprovada pela riqueza de detalhes oferecido pela plataforma. Qual a limitação do nosso estudo? O tamanho da amostra reduzido, né? Não estendeu a avaliação da aderência a recomendações de encaminhamento, nós não conseguimos ter um controle dos encaminhamentos dos pacientes, não dava para ter esse controle se ele foi tratar ou não. O contexto militar ficou limitado a polícia. Segmento a longo prazo dos pacientes, não tivemos esse acompanhamento. E vamos chegar aqui às conclusões finais do nosso estudo. Quanto tempo, Coronel Flávio, por gentileza? 44. Eu vou finalizar com esses slides aqui. A conclusão que a gente chega é que a teleodontologia apoiada por PEP é factível, segura e fácil de ser instalado no ambiente institucional da Polícia Militar.
O modelo demonstrou alta utilidade com a ferramenta de triagem e encaminhamentos. O PEP é a espinha dorsal indispensável para a legalidade e rastreabilidade do ato remoto. A metodologia desenvolvida é replicável para outras unidades e corporação sem necessidade de grandes investimentos, que eu falei inicialmente. Necessitamos apenas de uma câmera intraoral. O resto a polícia tem. A pesquisa gerou um protocolo seguro que melhora a rapidez e eficiência do serviço de saúde ocupacional. Então, vou passar, não vou falar desse slide, nosso tempo já está esgotado. E só finalizando, para desenvolvimentos futuros, para quem quiser pesquisar nessa área, o uso da inteligência artificial com apoio à decisão clínica, à interpretação de imagem. Imagina um prontuário eletrônico, com todas as informações, e você clica lá, um botãozinho, inteligência artificial, para fazer um resumo, fazer um diagnóstico de tudo aquilo que você inseriu ali no prontuário. Isso pode ser um desenvolvimento muito grande para o futuro. Integração com tecnologias Med IoT, isso aqui que é isso? São dispositivos ligados à internet que monitoram a saúde do paciente. E a implementação de odontologia digital, modelo 3D, né, aquilo que a gente falou, impressão de próteses, você pode fazer o escaneamento, já cair direto no PEP, do PEP você manda para o protético e já fica tudo essa integração, tudo integrado ao PEP. Eu vou terminar por aqui, que eu já falei bastante, meu tempo já acabou, né? Eu deixei de falar algumas coisas, mas eu acho que eu falei o essencial. Eu quis colocar esse slide porque família é a essência da vida, né? Então, uma foto dessa, a gente olha, tenho 2 filhas, 2 genros e 2 netas. A gente olha para trás e fala, valeu a pena. Faria tudo de novo da mesma forma. E casaria com a mesma esposa, né? Então, é uma foto que traz muita alegria para mim hoje. E eu quis colocar essa foto, que é o professor Sabatini e a doutora Silvia, a esposa dele, né? A minha gratidão, meu respeito eterno a essas 2 pessoas. Tiveram muita paciência comigo. A gente tinha um convívio assim, intenso nesse ano, como eu falei. Eu aprendi muita coisa. E eu finalizo assim, falando que ainda bem que eu participei desse processo do CAO. Talvez se eu aposentasse sem ter feito, talvez eu me sentiria frustrado de não ter feito o nosso mestrado. E isso me trouxe um aprendizado, né? Que nunca é tarde para a gente estudar. Nunca é tarde para a gente fazer o que a gente quer. Não deixar a idade te atrapalhar, te limitar a fazer as coisas. Então, isso foi assim, valeu muito a pena para mim. Eu aprendi muita coisa, desde a fase do concurso até a fase de execução do mestrado. E eu tiro isso e agradeço essas 2 pessoas maravilhosas que me ajudaram bastante, me orientaram bastante, né? Agradeço aos comandos do 9º, do 44, e toda a equipe da telemática aqui do batalhão, do 9º e do 44 também. Agradeço a equipe da medicina direta que nos proporcionou 1 ano de uso do prontuário sem custo nenhum. E agradeço aos policiais que prontamente participaram da nossa pesquisa. Está aí meu contato, para quem quiser esclarecer alguma coisa. E eu só tenho que agradecer e dizer obrigado a todos.